Vou iniciar fazendo um cordão de 24 centímetros de correntinha, porque eu pretendo que esse fundo tenha aproximadamente 42 centímetros de comprimento por 18 de largura. Então, eu vou iniciar dando um giro na minha agulha, passando o fio por dentro da laçada, aperto aqui e vou iniciar fazendo as correntinhas. Laço o fio e passo por dentro da argola. E vou seguir até eu alcançar os meus 24 centímetros de correntinhas e retorno para falar quantas correntinhas deram no total. Fiz aqui os meus 24 centímetros de correntinhas e me totalizaram 34 correntinhas. Então, eu vou subir aqui 3 correntinhas para ser a altura do meu ponto alto e vou vir aqui na primeira correntinha e vou fazer um ponto alto. E vou seguir fazendo um ponto alto para cada correntinha de base. Vou seguir fazendo e quando eu chegar na última correntinha, eu retorno. Fiz aqui os meus pontos altos e aqui na minha última correntinha, eu vou colocar 7 pontos altos. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Quero mostrar uma coisa para vocês. Contando com as 3 correntinhas que a gente usou para virar e começar a fazer um ponto alto, nós vamos ter 34 pontos. Então, antes dessa primeira curva, nós temos 34 pontos, tá bom? Agora, nós vamos seguir, fiz aqui os 7 pontos altos, e eu vou seguir aqui fazendo ponto sobre ponto, até chegar lá no final, tá bom? Eu vou seguir aqui com os meus pontos e retorno. Fiz aqui os meus pontos altos e agora eu cheguei aqui na última correntinha. Nessa minha última correntinha, deixa eu focar, pronto. Nessa minha última correntinha, notem que eu tenho um ponto alto e as 3 correntinhas que eu usei para começar. Dentro desse mesmo lugar, dentro dessa correntinha, deixa eu focar. Dentro dessa correntinha, eu vou colocar aqui 5 pontos altos, porque eu já tenho esses 2 que vai formar os meus 7. Então, eu vou começar daqui. 1, 2, 3,
4 e 5. Aí, eu já tenho meus 2 aqui, né? Que vai formar os 7. Então, eu vou vir aqui na terceira correntinha. Aqui, 1, 2, 3. Vou vir aqui na minha terceira correntinha e vou fechar com um ponto baixíssimo. Assim. Vou vir aqui. Vou inserir a agulha e vou fechar com um ponto baixíssimo. Vou caminhar para esse próximo ponto aqui, do lado, pegando as 2 alcinhas, fazer outro ponto baixíssimo. E vou vir para esse primeiro ponto aqui. Insiro a agulha e faço um ponto baixíssimo. Vai ficar assim. Ficou assim o começo da nossa base. Agora, eu vou subir 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto e vou seguir fazendo ponto sobre ponto até chegar na minha curva da outra volta. E chegando lá, eu vou mostrar o que a gente vai fazer. Então, vou seguir aqui, fazendo ponto sobre ponto. Fiz aqui os meus pontos sobre ponto e cheguei aqui na minha curva, onde eu tenho os 7 pontos altos. E aqui eu vou colocar 2 pontos em cima de cada um desses 7, me totalizando 14 pontos altos. Então, eu vou começar. Vou colocar 2 no primeiro ponto. Dois no segundo ponto. Dois no terceiro ponto. Até eu alcançar, terminar de fazer os 7, tá bom? Mais 2 no mesmo lugar. Vou seguir e retorno. Finalizei aqui 2 pontos em cima de cada ponto de base da minha curva, ficando com 14, tá? Então, aqui eu tenho 14. E eu vou seguir aqui na minha reta, fazendo ponto sobre ponto até chegar aqui na minha curva do outro lado, onde eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz desse lado, que foi colocar 2 pontos em cada ponto de base. Então, eu vou seguir aqui na minha reta, colocando um ponto para cada ponto de base, até chegar lá do outro lado. Fiz aqui os meus pontos altos
até chegar na minha ponta. E nessa minha reta, eu tô com 32 pontos altos antes de chegar na minha curva, tá bom? Então, vamos aqui no primeiro ponto da curva, o primeiro ponto dos 7, fazer 2 pontos altos no mesmo lugar. Então, eu vou seguir colocando 2 pontos em cada ponto de base, totalizando 14. Vou seguir fazendo e volto para a gente fechar juntas. Eu voltei aqui antes de terminar para mostrar para vocês, caso tenha dificuldade, porque aqui a gente fez os pontos baixíssimos, então ele ficou algumas correntinhas, né? Então é o seguinte, eu já fiz aqui os 10 pontos, né? E aqui, ó, tá meio tortinho, mas aqui tem a correntinha do ponto. Então, nós vamos fazer aqui os 2 pontos altos, ó. Ele fica meio ruim de entrar. Mas aí você vai... Fica um pouquinho durinho de entrar por causa do ponto baixíssimo. Era isso que eu queria mostrar, mas não tem problema nenhum, dá pra fazer. E é só essa vez que vai ficar assim. Pronto, ó. Então, os 2 últimos pontinhos ficou um pouquinho ruim de entrar, porque a gente fez pontos baixíssimos. Então, aqui eu tenho as minhas 3 correntinhas iniciais e eu vou fazer aqui um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Puxei aqui e fiz um ponto baixíssimo. Vou subir novamente 3 correntinhas. E vou seguir fazendo ponto sobre ponto. Vou fazer ponto sobre ponto até chegar lá na outra curva, onde nós retornaremos para fazer a curva juntas, tá bom? Vamos lá. Cheguei aqui na minha curva e nós vamos fazer da seguinte forma. Isso é uma regra, tá? Todos os formatos ovais, eles seguem essa regra. A gente faz a primeira carreira com os pontos normais. A segunda, a gente aumenta 2 em cada um. Na terceira, nós vamos fazer um ponto sozinho e 2 pontos juntos. Você vai perceber que aqui nós temos como se fosse um V, que é onde os pontos estão juntos, ó, no mesmo lugar. Então, para a gente se orientar, nós vamos nos orientar da seguinte forma, que o aumento sempre vai ficar no segundo ponto, para todas as carreiras adiantes, porque daqui para frente, cada carreira que a gente fizer, ele vai ficar maior o trabalho, por causa dessas laterais, onde nós vamos estar colocando o aumento. Então, ele tanto vai crescer em comprimento, como ele vai crescer em comprimento e vai crescer em largura. Então, vamos lá. Aqui vai ficar da seguinte forma, um ponto sozinho, no mesmo lugar, um ponto sozinho, no primeiro ponto. E aqui no segundo ponto, eu vou colocar 2 no mesmo lugar.
E assim vai ser pela volta toda. A nossa volta vai ter essa sequência. Aqui na minha próxima duplinha. Um ponto sozinho no primeiro. E 2 pontos no mesmo lugar. Próximo ponto, um sozinho e 2 no próximo ponto, 2 juntos. Vou seguir fazendo isso aqui nos próximos pontos, tá bom? Então, lembre-se, um sozinho e aqui no segundo, 2 no mesmo lugar. É assim que nós estamos fazendo. Um sozinho, 2 no mesmo lugar. Um sozinho, 2 no mesmo lugar. Finalizei aqui a minha curva e você vai observar que aqui você começou com um ponto sozinho e você finalizou com 2 pontos no mesmo lugar. Você vai observar também que você ficou por 7 vezes com 2 pontos no mesmo lugar. Por 7 vezes, tá bom? Agora, nós vamos seguir aqui na nossa reta, fazendo ponto sobre ponto, até chegar na curva, onde nós vamos repetir isso que nós acabamos de fazer. Então, vamos seguir aqui, fazendo ponto sobre ponto, até nós chegarmos na nossa curva, na nossa próxima curva do outro lado. Eu vou seguir aqui e retorno para a gente fazer juntas. Vamos lá, fiz aqui os meus pontos sobre cada ponto de base e agora nós vamos repetir o que fizemos da outra curva, que é, cheguei aqui na minha curva, você vai observar que você tem por 7 vezes uma duplinha de pontos altos. Então, nesse primeiro ponto, nós vamos fazer um ponto sozinho. E no segundo ponto, nós vamos fazer 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, eu vou voltar no mesmo lugar e fazer mais um ponto. No meu próximo ponto, um ponto sozinho. E aqui, 2 pontos juntos, que é o meu segundo ponto, ó, tá vendo? Vou seguir fazendo essa sequência até chegar no final. Vou seguir fazendo essa sequência até chegar aqui e nós vamos fechar juntas, tá bom? Cheguei aqui no final e eu vou vir aqui na minha terceira correntinha e vou fechar com um ponto baixíssimo. E vou fechar com um ponto baixíssimo. Fechei com um ponto baixíssimo, vou subir 3 correntinhas. Vou subir 3 correntinhas e vou seguir fazendo ponto sobre ponto até chegar na minha curva. Vou seguir aqui fazendo e já volto. Cheguei aqui na outra curva, na minha curva, e você vai observar que você vai ter novamente por 7 vezes 2 pontos no mesmo lugar.
por 7 vezes. E nessa carreira, a nossa curva vai ser feita assim. 2. Você vai observar que nessa carreira, você vai ter da seguinte forma: 2 pontos sozinhos e 1 ponto e 2 pontos no mesmo lugar. Corta tudo. E nessa carreira, você vai observar que você vai ter 2 pontos sozinhos e 2 pontos juntos. 1 ponto sozinho, 1 ponto sozinho, e aqui no segundo ponto, você vai ter 2 no mesmo lugar. É sempre 2 no segundo ponto do V, tá vendo? Então, nós vamos seguir fazendo. Para não ter erro, basta observar que nesse ponto aqui, que é um V, ó, que é o segundo ponto, você vai fazer 2. Então, 2 sozinhos e 2 juntos. Dois sozinhos, ó, 1, 2, e agora 2 no mesmo lugar. Insiro novamente a agulha no mesmo lugar, fazendo 2. 1 ponto sozinho, 1 ponto sozinho e 2 pontos no mesmo lugar. Vou seguir fazendo esta sequência por toda a minha curva e volto novamente. E você vai observar que você vai ficar com 7 aumentos. Finalizei aqui a minha curva e você vai observar que você ficou com 7 aumentos, tá vendo? E você vai observar também que você ficou com 2 pontos sozinhos e 2 pontos juntos, ó. 1, 2 sozinhos e 2 juntos. Você vai observar também que você começou com pontos sozinhos e terminou com 2 pontos juntos. E eu vou seguir aqui fazendo um ponto alto sobre cada ponto de base, até chegar na minha próxima curva, onde eu vou repetir o que a gente acabou de fazer desse lado. E a próxima carreira vai ser, provavelmente, vou chegar na outra curva. Fiz aqui ponto sobre ponto e já estou chegando aqui na minha curva. Então, eu cheguei aqui na minha curva. Observe, esse é o meu primeiro aumento e eu tenho aqui 2 pontos. Cheguei aqui na minha curva. Uma dica para você saber que você já está chegando perto da curva é porque de um lado, antes do aumento, a gente tem um ponto sozinho e aqui no último são 2 pontos juntos. Então, sempre acontece que um lado a curva começa com um ponto sozinho e do outro, e aí quando ela vai finalizando aqui, ó, ela termina com 2 pontos juntos. Então, aqui, eu cheguei na minha curva. Então, aqui eu tenho um ponto sozinho. Vou fazer no próximo um ponto sozinho.
E aqui no meu ponto do V, que é o segundo ponto do aumento, eu vou colocar 2 pontos. E vou repetir a sequência de 2 pontos sozinhos e 2 pontos juntos. 1, 2 pontos sozinhos. E no próximo ponto eu vou fazer 2 pontos juntos. Vou seguir essa sequência por toda a minha curva e retorno com vocês. Cheguei aqui no final, com 2 pontos juntos, vou vir aqui na terceira correntinha e vou fechar com um ponto baixíssimo. Vou subir 3 correntinhas e vou seguir fazendo aqui ponto sobre ponto até chegar na minha curva. Cheguei aqui na minha curva e eu vou ter 2 pontos sozinhos e 2 pontos juntos, da mesma forma que nós fizemos do outro lado. E agora, no segundo ponto do meu V, eu vou fazer 2 pontos no mesmo lugar. E vou seguir fazendo esta sequência por toda a curva também. E ela vai ficar igual a esta curva, tá bom? 2 pontos sozinhos e no segundo ponto do meu V, 2 pontos juntos. E você vai observar que você vai ficar com 7 grupinhos que vão ter 2 pontos no mesmo lugar. Cheguei aqui na minha curva e aqui na minha curva vai ficar da seguinte forma. Agora, nessa carreira, vai ficar 3 pontos altos sozinhos e 2 pontos juntos. Um, 2, 3. Chegamos aqui no aumento, vamos fazer 2 pontos no mesmo lugar. Então, por toda a volta, no segundo ponto do aumento, nós vamos fazer 2 pontos no mesmo lugar. 2 pontos no mesmo lugar, por toda a nossa volta. Estou chegando aqui no final da minha curva. 1, 2, 3, 2 no mesmo lugar. Vou seguir fazendo ponto sobre ponto até chegar na outra curva, onde eu vou fazer a mesma coisa que acabamos de fazer nessa curva. Cheguei na minha curva, vou repetir o que fizemos aqui desse lado. E a nossa sequência é 3 pontos sozinhos e 2 pontos juntos. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Observe que agora, onde nós vamos ter os 2 pontos juntos, observe que ele é o segundo ponto do nosso V, tá vendo? Então, para não se perder, basta observar isso, que no segundo ponto do seu V é que vai ficar o aumento. 1,
2, 3. E aqui, 2 pontos no mesmo lugar. 1, 2, 3. E no V, chegamos aqui, ó, no segundo ponto do V, 2 pontos no mesmo lugar. E vou seguir fazendo esta sequência até chegar lá no final e volto. Cheguei aqui no final da minha curva e ela vai finalizar com 2 pontos no mesmo lugar. E vamos fechar na terceira correntinha com um ponto baixíssimo, tá? Esta sequência de 3 pontos sozinhos e 2 pontos juntos foi a última carreira da nossa base. Nós ficamos, então, com 41 centímetros de comprimento. E ficamos com 13,5 de largura. Finalizamos a nossa base e agora nós vamos subir 3 correntinhas, pular 2 pontos, 1, 2, e aqui no terceiro ponto a gente vai fazer 3 pontos altos no mesmo lugar. 1, 2, 3. Vamos pular 2 pontos e fazer novamente 3 pontos no mesmo lugar. E essa vai ser a sequência por toda a nossa volta. Sem correntinha nenhuma, pula 2 pontos e faz 3 pontos no mesmo lugar. No mesmo lugar. Vamos seguir esta sequência. Quando eu estiver chegando aqui no final, eu retorno. Aqui no final, vai sobrar apenas um ponto alto para a gente pular. É assim mesmo. Então, nós vamos vir aqui na terceira correntinha e vamos fechar com um ponto baixíssimo. Vamos subir 3 correntinhas. E aqui, nesse mesmo lugar, nós vamos fazer mais 2 pontos altos. Vai ficar assim. Vamos vir aqui, nesse espacinho entre um leque e outro. Aqui tem um espaço, nós vamos vir aqui entre os dois e vamos colocar 3 pontos altos no mesmo lugar. Novamente, venho aqui no meio, entre um leque e outro, e 3 pontos altos no mesmo lugar. No próximo,
Entre um e outro, nesse espaço, eu entro com a agulha e faço 3 pontos no mesmo lugar. E vou seguir fazendo essa sequência até chegar no final da carreira. Chegamos aqui no nosso último leque e vamos fechar na terceira correntinha. E vamos subir mais 3 correntinhas. Vamos pular esses 2 pontos do leque. Aqui temos um leque, subimos as 3 correntinhas, vamos pular esses 2 pontos. E aqui, ó, entre um leque e outro, vamos fazer 3 pontos altos. Observe que a nossa sequência vai ser a seguinte forma. Na nossa primeira carreira, nós iniciamos com 3 correntinhas, então ficou só um ponto sozinho. Nessa segunda carreira, nessas 3 correntinhas, nós subimos 3 e fizemos mais 2. Então, nós ficamos com um leque sobre as 3 correntinhas. Nessa carreira, da mesma forma, vai ficar as 3 correntinhas sozinhas. Na próxima carreira, nós já vamos ter um leque sobre essas 3 correntinhas. Eu vou seguir fazendo os leques até o final da carreira. Entre um leque e outro, 3 pontos altos. E assim até o final. Não vai ter mudança nenhuma. Cheguei aqui no final da carreira e eu vou fechar na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Vou subir 3 correntinhas e aqui no mesmo lugar onde eu subi as 3 correntinhas, eu vou fazer mais 2 pontos altos. Porque a nossa sequência é, nessa carreira, fica 3 correntinhas na carreira de baixo, fica 3 correntinhas sozinhas, e na próxima carreira, 3 correntinhas mais 2 pontos altos no mesmo lugar. Para que bata a contagem certinha. Na próxima carreira, a gente vai fechar aqui com ponto baixíssimo, vai subir as 3 correntinhas e vai pular esses 2 pontos. Então, não vai ter erro. Foi o que nós fizemos aqui, ó. Subimos as 3 correntinhas e pulamos esses 2 pontos e fizemos um leque. Quando foi na carreira seguinte, nós fechamos, subimos as 3 correntinhas e no mesmo lugar onde subimos as 3 correntinhas, fizemos 2 pontos altos. Porque a sequência vai ser um ponto sozinho, 3 pontos juntos. Um ponto sozinho, porque 3 correntinhas equivalem a um ponto alto. Na próxima carreira, 3 pontos juntos. Essa vai ser a sequência. Nós vamos seguir, eu vou continuar a carreira até o final, vou fazer mais uma carreira. Venho aqui entre um leque e outro e faço 3 pontos altos no mesmo lugar.
Entre um leque e outro, 3 pontos altos no mesmo lugar. Essa sequência de ponto ela é muito bonita, econômica e ela é rápida. Vamos seguir por toda a volta fazendo isso. Entre um leque e outro, 3 pontos altos no mesmo lugar. Fiz os grupinhos de leque de 3 pontos altos por toda a volta. E chegando aqui no final, fecho com um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Subo 3 correntinhas. Pulo esses 2 pontos e aqui, entre um leque e outro, 3 pontos altos no mesmo lugar. Sigo fazendo por toda a minha volta. Entre um leque e outro, 3 pontos altos no mesmo lugar. Como está ficando? Cheguei aqui no final da carreira. Vou fechar na terceira correntinha, 1, 2, 3. Vou fechar com ponto baixíssimo. E essa é a volta onde eu fiquei com 3 correntinhas sozinhas. Pulei 2. Agora eu vou subir 3 correntinhas e no mesmo ponto das correntinhas eu vou fazer mais 2 pontos altos. Entre um leque e outro, eu tenho um leque, outro leque, entre um leque e outro, 3 pontos altos no mesmo lugar. E esta é a sequência nós vamos repetir essa sequência então fica em uma carreira, fica 3 no mesmo lugar, na de cima apenas 3 correntinhas, pulando 2 de base, e na próxima fica 3 em cima das 3 correntinhas. Essa é a sequência. Eu fiz aqui 19 carreiras, fechei aqui com um baixíssimo na carreira onde eu fico com os 3 leques juntos. Essas 19 carreiras me totalizaram 22 centímetros de altura. Então, agora nós vamos fazer a seguinte forma. Vamos fazer a borda da bolsa. Então, nós vamos subir 3 correntinhas.
E vamos fazer um ponto baixo sobre cada ponto de base. Então, eu subi aqui as minhas 3 correntinhas, no próximo eu faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo leque, um ponto alto sobre cada ponto de base. E vou seguindo por toda a volta. Cheguei aqui no final da minha carreira e eu vou fechar com um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Eu vou subir mais 3 correntinhas e vou fazer mais 3 carreiras de ponto alto. Então, eu vou fazer essa todinha, vou fechar aqui na terceira correntinha, depois vou subir mais 3, fazer mais outra carreira e depois mais outra carreira. Então, vou fazer as minhas e já volto. Bom, meninas, eu terminei aqui as carreiras de ponto alto para fazer a borda da bolsa. Então, ficou um total de 4 carreiras de pontos altos. Depois de ter colocado essas carreiras de ponto... Depois de ter colocado as 4 carreiras de pontos altos, eu fiquei com 25 centímetros de altura. Agora, nessa fase, nós vamos utilizar um endurece crochê, porque eu vou passar no fundo da bolsa. Olha como é que ficou esse fundo. Eu coloquei aqui um recheio, que é um monte de sacolas para poder dar o formato nessa bolsa, para ela ficar em pé. Então, nós vamos utilizar um endurece crochê para o fundo e mais ou menos aqui na metade dessa bolsa, por dentro e por fora, para ela ficar durinha. Eu vou dar o início, tirei aqui as minhas sacolas, olha como é que ela fica sem forma. E vou finalizar aqui, que eu ainda não tinha fechado. Só tinha feito as 4 carreiras para mostrar como é que ficava. Então, vou fechar aqui com um ponto baixíssimo, fazer uma correntinha, arrematar e esconder o fio aqui por detrás desses pontos. Já arrematei aqui meu fio, escondi aqui atrás, por entre os fios, dei um nozinho e cortei. E agora, eu vou iniciar passando agora o endurece crochê. Ele é um pouquinho grosso. Olha como que ele é. Parece um creme. Parece um creme de cabelo. Então, eu vou começar. Então, vamos lá. Vou começar passando aqui, ó, dessa forma, por todo esse fundo. Daí, a gente faz assim, ó, dá uma esfregadinha levemente, para ele entrar bem entre os pontos. Vou aplicar bem por todo o fundo da bolsa,
por fora, depois eu vou virar a bolsa ao avesso e passar por dentro também. E vou passar também até a metade dela, assim, por dentro e por fora, porque eu quero que ela fique bem durinha. Eu quero que ela fique bem estruturada. Quando colocar ela em pé, que ela fique. Então, eu vou seguir aqui passando. Ó como que vai ficando. Aí, esfrego bem. O resultado fica bem legal. Vou virar do avesso agora, para passar por dentro. Isso. Vou passar. Tem um cheirinho de cola. Vou passar por toda ela. Eu já passei aqui no fundo, agora eu vou passar um pouco no corpo da bolsa, mais ou menos 7 carreiras. Então, eu vou passar umas 7 carreiras, eu vou passar um endurece crochê por dentro e por fora. Por toda ela, ao redor. Retomando aqui, para mostrar como é que tá. Eu tô passando agora por dentro, eu vou virar e passar por fora. É porque por dentro eu só vou passar nessa metadinha aqui, ó. Até mais ou menos umas 7 carreiras na parte de dentro. Bom, aqui na parte de dentro, olha, eu passei no fundo, né? Na parte de dentro eu passei bem até aqui na metadinha, assim, na parte de dentro. E agora eu vou virar do avesso e vou passar pela parte de fora todinha. Vou passar por toda essa parte de fora, dos dois lados, até aqui na minha base, vou passar também todinha e volto. Passei o endurece por toda a minha bolsa, por fora. O fundo eu passei por dentro e por fora. E até mais ou menos aqui, esse pedacinho, passei por dentro e por fora. O resto foi só por fora. Agora eu vou colocar as sacolas aqui dentro para dar o formato e colocar no sol para secar. Finalizei aqui, passei por fora, por toda ela. E o fundo eu passei o endurece crochê por fora e por dentro. E até mais ou menos essa partezinha, umas 7 carreiras aqui, eu passei por dentro e por fora. Então, vamos lá, vamos colocar recheio na bolsa agora, que são as sacolas, para encher ela. Depois que eu coloquei as sacolas dentro dela, virei ela assim, ó.
Depois que eu coloquei as sacolas dentro dela, eu virei ela e fui apertando assim, ó, para ela ir tomando uma forma, para ela ficar bem arrumadinha. Feito isso, agora eu vou colocar ela no sol para secar. Vamos levar para secar ao sol agora. Sol direto, tá? Eu vou deixar ela secar no sol nessa posição que ela tá. Eu coloquei bastante sacola aqui, deixei nessa posição aqui para ela secar. E ela vai secar assim. Bom, meninas, depois que a minha bolsa secou no sol, esse foi o resultado final. Eu precisei colocar bastante endurece crochê para ela poder ficar assim, ó. E eu usei praticamente as 500 gramas do pote que tinha. Eu passei também por dentro dela toda e passei por fora todinha. Deixei no sol secando, ó, e ela tá bem durinha. A alça que eu vou utilizar é essa alça aqui. Eu escolhi um mosquetão bem grande, mas você pode estar fazendo alça de crochê também. Eu vou utilizar essa alça. Coloquei aqui a minha alça. Eu adquiri também um pingente. Esse pingente eu fiquei apaixonada, então eu adquiri esse pingente, que vai ser a marca registrada das minhas bolsas. Ele é bem grande. E eu vou colocar, centralizar ele aqui. E vou colocar um botão imã também. Esse ficou o resultado final da nossa bolsa, depois de eu ter colocado o pingente aqui no meio e ter colocado a nossa alça. Então, ela ficou assim. Obrigada e até a próxima aula.